Crente com discurso de ódio? Que história é essa, pastor? A pergunta que eu faço para você é: você também é daqueles que dizem que o ódio perdeu e que o amor venceu? O que é o ódio do ponto de vista bíblico? E o que é o amor do ponto de vista bíblico? Vamos pensar sobre isso? Mateus capítulo 24, versículo 12, há um texto interessante que fala da seguinte maneira: por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pois bem, o texto vai falar que a iniquidade aumenta e o amor diminui. O que seria iniquidade, pastor, do ponto de vista bíblico-teológico? Iniquidade significa pecado institucionalizado. É quando o pecado se torna senso comum, é quando o pecado se entranhou na sociedade e ele já não é mais pecado. Não é visto mais como pecado, é quando o pecado chega na esfera jurídica e ele é legalizado. Então, falar contra o pecado seria algo ilegal, por isso iniquidade é o pecado institucionalizado. Pois bem, o texto vai falar que a iniquidade aumenta, o pecado institucionalizado prolifera e o amor diminui. Mas a gente também precisa pensar sobre o que é o amor do ponto de vista bíblico, porque o ódio é o oposto, o antônimo do amor, né? Do ponto de vista bíblico tem um texto muito interessante que fala sobre amor e ódio. Apocalipse capítulo 2, uma carta do próprio Jesus à igreja de Éfeso. Essa igreja é criticada por algo interessante. Essa igreja é criticada porque essa igreja perdeu o amor. Então, se você olhar Apocalipse capítulo 2, você vai olhar lá que a orientação para essa igreja é para que ela volte a praticar o primeiro amor, a prática do primeiro amor. Ela volte a amar como amava antes, ela volte a ter o calor do amor dentro dela. Então veja bem, guarde isso na sua cabeça, é uma igreja que falta o amor e é incitada a voltar a amar. Pois bem, só que em Apocalipse 2,6, pega e leia aí para ver se eu não estou falando bobagem. Apocalipse capítulo 2, versículo 3 vai falar assim: mas tem algo que eu observo em vocês e que eu aprovo. O que? Vocês fazem uma coisa que eu vejo. Vocês odeiam a obra dos nicolaítas, assim como eu, Jesus está dizendo, também odeio. Mas peraí, pastor, como pode Jesus estar elogiando a igreja pelo ódio que ela tem, mas está dizendo que essa igreja não tem amor? Porque o amor bíblico não é visto da forma que a Rede Globo coloca. O amor bíblico, ele é tirado da Bíblia. E o fato da pessoa odiar a iniquidade não significa que essa pessoa, que essa igreja não tem amor. Por quê? Porque a iniquidade é um pecado institucionalizado que precisa ser denunciado pela igreja. Inclusive, a Bíblia vai dizer que ele odiava a obra dos nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Nicolaítas era um povo que estava entranhado no meio da igreja e que dizia que a igreja podia ter promiscuidade sexual ou fazer qualquer coisa que não tinha muito nada a ver. E isso era comum entre os nicolaítas. Era a iniquidade, era o pecado institucionalizado. E Jesus, ele odeia a obra dos nicolaítas, não pessoas, não gente, mas ele odeia obras de iniquidade. Por isso, não entre nesse discurso, meu irmão, de que se você tem amor, você não pode odiar, porque você precisa continuar odiando a iniquidade, você precisa continuar lutando para que o pecado não se institucionalize. Você não pode ser conduzido por aquilo que a imprensa diz. Como eu vejo crente por aí, meu querido, que é conduzido por aquilo que a imprensa diz. A definição de iniquidade, de amor, é a definição de amor bíblico, não é o amor de 2 tapinhas nas costas, independente do que você esteja fazendo, porque se você estiver fazendo isso, você não vai estar amando, você vai estar multiplicando a iniquidade. A proposta de Jesus para você hoje é: continue odiando, seja um crente que odeia, não pessoas, mas que odeia a obra da iniquidade e a obra que esse mundo está fazendo. Não permita como igreja que o pecado se institucionalize, porque você é igreja e você ainda é ferramenta de Deus para que o verdadeiro amor, que não permite que a iniquidade se prolifere, possa ser manifestado a partir dos filhos de Deus. Continue odiando, não pessoas, mas as obras da iniquidade que elas praticam. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos.